Meu amigo, minha amiga, na maioria das vezes, eu me sinto na obrigação de transmitir alguma coisa que eu aprendi ao longo da vida, principalmente quando se fala de política. Eu acompanho política há mais de 30 anos, não sou político, mas gosto de política. Gosto de acompanhar debates, sempre fui atento a tudo que ocorre na vida pública e eu confesso que até agora pouco percebi que nossos candidatos falaram a verdade até agora. Então eu aprendi uma coisa: quando eu tenho dúvida, eu pesquiso. Você também pode fazer isso. Você tem seu celular, você tem acesso à internet. Então faça o seguinte: para que você não seja enganado, assim como eu já fui, faça a seguinte pergunta. Faça uma comparação entre os governos FHC, Lula e Dilma. Para vocês terem uma ideia, quais desses governos mais trabalharam em prol da educação, da reforma agrária, dos interesses sociais. Aí você tem como comparar quem fez mais por você e quem não fez. Porque hoje, se você fizer uma pergunta aí no seu celular, pergunta aí no Google qual é o país, aliás, quais são os países mais endividados com o FMI, e observa a colocação do Brasil. Pois é, hoje nós somos o terceiro país mais endividado do mundo. Nós temos uma dívida de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. E o Lula disse que pagou a dívida, né? Você lembra? E por que nós estamos devendo ao FMI? A troco de quê? Compare a dívida pública entre o governo FHC e o governo do PT, para você ver o tamanho do rombo que aí está. Número de desempregados. O PT bateu recorde em número de trabalhadores desempregados. Como diz a ex-mulher do Lula, cada degrau que o Lula subiu na vida foi o pescoço de um metalúrgico que ele pisou. A dona Lourdes, ela fala isso, a ex-mulher do Lula, você sabia? Você sabia que Lula tem uma filha que é jornalista? Então pesquisem, não tenha preguiça de pesquisar. Se não souber pesquisar, peça alguém do seu lado, sempre tem alguém que tem um pouquinho mais de facilidade. Assim você fica por dentro de tudo, assim como eu. Faz anos que eu não voto no PT, muitos anos. Eu fui metalúrgico e na década de 80, e o Lula, nas greves, ele fazia lá uma conta que eu, para comprar o carro mais simples, mais básico do básico, da montadora ao qual eu era empregado, eu teria que economizar 200 anos do meu salário. Aí em 94, Fernando Henrique criou o Plano Real. Em 95, todo metalúrgico que quisesse comprar um carro zero, financiado, ele já tinha condições. Então o seu carro, a sua moto, a sua casa que você comprou durante todos esses anos, minha gente, não foi o Lula que fez milagre na sua vida, não. Foi o Plano Real. Eu não tenho fanatismo com nenhum governo. Eu sou a favor da realidade. Não voto no PSDB, não voto no PT, não voto no PMDB. Eu tenho meu candidato próprio já para as próximas eleições. Para presidente, para deputado estadual, federal e governador, ainda vou pensar muito. Porque eu sou daquela pessoa que eu não sou político, mas desde 2002 que eu cogito que todo aluno brasileiro teria que estudar a Constituição Federal, assim como deveria estudar política, saber a função do legislativo, do executivo, do judiciário. Todo aluno tem capacidade de estudar isso, principalmente no ensino médio. Mas vê se os governos têm interesse nisso. Vocês acham que se o governo do PT tivesse interesse em ver um país equilibrado, eles não teriam cortado mais de 500 aposentadorias vitalícias que existem desde 88 para cá, aonde tem cidadão que recebe R$ 30.410,10, que
governou apenas 2 anos, ou seja, legislou 2 anos só, e é aposentado com aposentadoria vitalícia. Você acha que se o governo Lula se preocupasse com o meu futuro e com o seu, ele não teria cobrado esses mais de 500 bilhões que as empresas têm com a Previdência Social? Então, minha gente, é bom abrir o olho, porque a mentira, ela prevalece. Ela está em primeiro lugar. Então, por isso que eu faço pesquisas, observo os números que as redes sociais me informam, assim como a mídia, e esqueça que essa ideia de fulano está em primeiro lugar, isso é balela. Vote no candidato que você puxou o histórico dele durante toda a vida pública e até o momento o nome dele não foi citado em corrupção. É esse o candidato que nós temos que escolher para nos representar e administrar o nosso dinheiro. Não porque fulano está em primeiro, se eu votar no candidato que está em último lugar, eu vou perder meu voto. Pelo contrário, você tem que dar o voto a quem você acha, e no decorrer de uma vida pública, você vê que esse candidato nunca se envolveu em corrupção, que ele sempre valorizou o nosso dinheiro. Porque eu sou a favor que eu sempre digo que a política, para ela andar certo, primeiro teria que eliminar em 100% regalias para político. Cada político tem que viver do seu próprio salário, contribuindo com a Previdência Social, assim como qualquer outro trabalhador de empresa privada. Assim a gente descobre quem gosta de dinheiro e quem gosta de ajudar o próximo. Então, meu amigo, esse é o meu recado. Não me calo, vou sempre estar sempre apontando esses números, e com certeza até o ano que vem vocês verão que muitos desses candidatos vão acusar uns aos outros. E é aí onde você vai poder comparar quem é o menos corrupto. Mas nós temos chance de escolher o que não é corrupto, porque as redes sociais estão aí. É tanto que já tem uma manifestação em Brasília que diz: tchau, queridos. Então vamos dar um basta nessa bandidagem que faz farra com o nosso dinheiro e se diverte com a miséria do povo brasileiro. Esse é o meu palpite, essa é a minha opinião, e eu confesso que meu voto, eu jamais deixarei de votar. E só voto seguro. Nunca perdi meu voto. Até mesmo quando votei no Lula pela primeira vez. Mas quando vi que ele foi eleito e que ele não é melhor do que ninguém, pelo contrário, ele, em 6 meses de governo, ele superou Fernando Henrique em viagens internacionais, em 8 anos de governo de Fernando Henrique. E ele criticava isso. Fora FHC, fora FMI, fora CPMF, que fez de tudo para que não fosse extinta a CPMF, porque realmente era uma teta gorda que o PT encontrou naquele momento, e até que a oposição conseguiu eliminar a CPMF, que era o imposto sobre cheque. Então, tome cuidado, vamos deixar o fanatismo de lado, porque o fanatismo ele tem um custo muito alto para muita gente. E eu não sou fanático de ninguém. Eu sou a favor daquele que anda correto e que faz certo. Se fizer errado, que imediatamente tem a sua punição devida. Porque até o presente momento, o judiciário, o legislativo e o executivo se resume a apenas um. E quem perde com isso? Nós. É o povo brasileiro que vem perdendo há muitos anos. Por isso eu não sou fanático de político algum. Eu sou a favor do político honesto e que trabalhe correto e que faça o possível para resolver o problema mais caótico que está na sociedade brasileira, que é a saúde, a segurança e a educação. Esses são os itens básicos que há mais de 30 anos eu escuto discurso político e eles, cada um diz que vai resolver o problema, aponta onde está o erro, mas ninguém consegue resolver. Por quê? Porque o interesse
é manter essa pobreza a nível Brasil, do Iapoque ao Chuí, porque é aí que os candidatos se divertem com a fragilidade da nossa gente. Então valeu, um abraço e até os próximos capítulos, que muita água passará por baixo da ponte até as eleições. Valeu!